tocar no assunto se eu concordo ou não com o Fluminense e o Botafogo, eu achei absurdo o pedido da FERJ, Federação Estadual, a Federação de Esporte, né, que tem lá no Rio de Janeiro, onde ela usou o seguinte argumento: a manifestação conjunta dos réus, Fluminense e Botafogo, transcenderam o direito à liberdade de manifestação e pensamento. E aí, eu sequer estava falando se o que o Fluminense e o Botafogo estavam fazendo era correto ou não. Eu critiquei a ação da FERJ. E teve gente que falou assim: pô, você concorda com o Fluminense e Botafogo? O que o Fluminense e Botafogo Eu não quero saber. Ah, tá. Então tá bom. O erro tá em uma federação querer ingressar com uma ação contra dois clubes porque eles se manifestaram dizendo: respeitem a nossa história. Eu não quero saber se o Fluminense e o Botafogo estão certos ou não. Não quero saber se é o Flamengo que está certo, se são os outros 14 clubes que estão certos. Eu acho perigosíssimo, não tenho certeza absoluta, perigosíssimo quando esse tipo de argumentação pode ganhar respaldo legal. Transcender o direito à liberdade de manifestação do pensamento. Puta que pariu. Qual é o limite? Os caras querem colocar limite à manifestação de pensamento. Olha o que o advogado colocou na peça. Você transcendeu o limite da liberdade de pensamento. Mas as pessoas... Teve gente que entendeu que eu estava lidando com o tópico, né? Assim se diz em filosofia, com o assunto Fluminense e Botafogo estão certos ou estão errados. Não é essa a pergunta, não é essa a questão. O quid da questão não é esse. O quid essa aqui não é esse. O problema é: existe uma ação da FERJ contra o Fluminense e o Botafogo, utilizando como argumento que eles transcenderam a liberdade de pensamento. Cara, se isso ganhar respaldo jurídico, vira jurisprudência. Isso é grave, hein, velho? Cara, isso é gravíssimo. Sim. É game over isso aí. Aí em 2017, eu e o Ítalo falamos aqui. Quando o Fux já estava alertando que poderia fazer busca e apreensão por causa de fake news, nós falamos: daqui a pouco eles estarão nas suas casas pegando as suas coisas. E aconteceu conosco. Aqui eu alerto mais uma vez. Se a FERJ ganhar essa ação, não importa o que você pense sobre o que o Botafogo e o Fluminense estão alegando, não importa o que você pense sobre isso, se a FERJ ganhar essa ação, olha, eu vou dizer para vocês, é só mais um agravamento do fim da liberdade de expressão no Brasil. Isso é grave. Aí eu falo que os poderes hoje no Brasil estão iguaizinhos ao Guaidó. Aí o cara não entende e fala assim: não, mas o Bolsonaro pensa diferente do Guaidó. Meu filho, eu não estou falando do Bolsonaro em si, estou falando do Bolsonaro, estou falando do Ibanez, estou falando de qualquer prefeito, qualquer governador, qualquer dono de loja, qualquer pessoa que tenha um poder qualquer que só vai servir como enfeite. Quem está mandando nesse país é o judiciário. Tá difícil. Tá difícil. Exatamente. Não, é uma ditadura do judiciário, assim, das mais fortes que eu já vi, sabe? Se você comparar com ditaduras socialistas, não é muito diferente, não. Né? Quando você analisa ações isoladas, né? Não é muito diferente mesmo de você ir atrás de quem fala mal de você, né? De você prender sem indício de crime. Você sabe, Marcos, porque é o seguinte, uma coisa é você ter uma lei autoritária. Você passar uma lei dizendo o seguinte: você não pode criticar tal autoridade. Isso é uma coisa. Você não pode ter um partido político tal, X. Entendeu? Isso é uma coisa, uma lei autoritária. Outra coisa, e é um elemento que é
característico dos movimentos totalitários, que é o que diferencia o totalitarismo do autoritarismo, né? Que é o fato de o totalitarismo ele é caracterizado pela insegurança jurídica constante, né? Então você tinha, Hannah Arendt fala isso no As Origens do Totalitarismo, né? Uhum. Ela explica o seguinte, que na Alemanha nazista, por exemplo, você tinha a superposição de várias autoridades. Você tinha a autoridade do chefe do exército, que era territorial. Você tinha a autoridade civil, né? E você tinha a autoridade do partido nazista. E eles se sobrepunham. Você nunca sabia exatamente qual autoridade se ia seguir. A Constituição de Weimar, que prevê eleições, prevê liberdades civis, etc. Tem vários problemas com a Constituição. Mas essa Constituição, ela nunca foi... nunca foi... abdicada, não, como é que fala? Você nunca foi revogada durante o regime nazista, sabia disso? Olha só. Ela só foi revogada em 45. Por quê? Porque ela foi simplesmente ignorada. Ela ficou ali, né? Uhum. Então não havia respaldo, não havia limitação. Porque quando você tem uma lei autoritária, ainda assim a autoridade se limita a cumprir a lei. Né? Você tem uma lei, né? Você, a lei está dizendo aqui que não pode, né? Todo bar tem que fechar às 10 horas da noite. É uma lei autoritária. Mas o fiscal tá lá, né? Você, não é 9h55, é 10 horas. Você tem uma razão aí, uma justificativa legal pro que você está fazendo, né? Uma limitação legal pro que você está fazendo. Agora, se você dá, todo fiscal tem o direito de, segundo o seu arbítrio, né, decidir o que vai fechar e o que não vai fechar. Você cria uma situação dessa em que o fiscal ele tem essa autoridade, você cria uma situação totalitária. Sim. Né? Então é próprio da ditadura do judiciário ser tendente ao totalitarismo. Por quê? Porque o judiciário, sendo ele o intérprete das leis, se ele se dá o luxo de interpretar as coisas de maneira apenas a favorecer a própria acumulação de poder, não há limitações para ele. Tudo vira arbítrio. Tudo, absolutamente tudo vira arbítrio. Né? Então, tomem cuidado, nós estamos caminhando sim para um regime totalitário no Brasil. Tomem cuidado com isso. E não é pra daqui a um ano, né, Ítalo? Não é para daqui a um ano. É pra amanhã, né? É para amanhã. Exatamente, exatamente. Então, assim, o único consolo que eu tenho com isso, Max, é que eu vejo claramente isso, existem certos elementos da burocracia estatal que, em tese, em situações de necessidade, né, ou em situações em que sejam acionados pelo judiciário, aplicariam a arbitrariedade do judiciário, que já está percebendo que a coisa é arbitrária, está fazendo, opa, segura essa onda aí. Isso aí. Segura essa onda aí. Né? Então, nós não podemos, óbvio, não posso dar exemplos aqui para não complicar os agentes, né? Não posso dar esses exemplos concretos, mas eu já estou vendo claramente essa tendência. Muitos agentes de polícia, muitos agentes das forças policiais do Brasil, das diversas forças policiais, estão percebendo que, olha, isso aqui, né? Eu não me inscrevi na polícia para isso. Eu não me inscrevi na polícia para isso. O que eu quero, o que eu fiz aqui, eu entrei aqui foi para aplicar a lei. E não é isso que está acontecendo aqui. Então eu vou do jeitinho brasileiro, lógico, o jeitinho brasileiro, né? A gente vai tentando se livrar aqui dessa ou daquela determinação abusiva. Abusiva, né? Então, é o que me dá um pouco mais de esperança, assim, um pouco mais de consolo, por assim dizer. Que eu acho que esse pessoal vai acabar, ao tentar aplicar um totalitarismo, aos poucos vai acabar minando a próprio meio de ação. Isso aí. Né? E a tendência hoje nas democracias livres é utilizar o poder jurídico como o poder mediador, moderador. Essa teoria ela tem ganhado cada vez mais força. Óbvio que o próprio Hamilton não chegou a ver isso.
Quando você lê o Federalist Paper, você não encontra uma... Onde é que materializou 3 poderes divididos no mundo? Estados Unidos da América. Foi os Estados Unidos que foi o primeiro país a materializar 3 poderes divididos. Poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Foi ali. Né? E aí a teoria toda lá, Montesquieu, de você dividir, ser harmônico, etc. Blá, blá, blá. E no próprio Federalist Paper, ele não previu o perigo quando o judiciário consegue sobrepor-se ao legislativo e ao executivo. Como essa brecha está aberta, isso não é uma discussão que foi feita ainda. Os problemas surgem, você precisa discuti-los para depois tentar encontrar uma solução. Como essa chaga ainda está aberta, o que está acontecendo? Qual é a acusação que fazem ao Donald Trump? O que a Warren falou contra o Trump nos Estados Unidos? Ele está contra the rule of law. Estado Democrático de Direito. Qual é a acusação que fazem contra o Bolsonaro? Com o Estado Democrático de Direito. Vindo de quem? Do Judiciário. Mesma coisa. Lá, a Warren é do Legislativo, falando igualzinho Maia. Aí, o que você tem? O Trump colocando em caps lock, law and order. A grande diferença é que o Donald Trump, ele tem um arcabouço linguístico que o protege mais que o Bolsonaro. O que quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? O Trump tem, em sua defesa, que a Constituição americana não tem uma única vez a palavra democracia, mas república. Então, nos Estados Unidos, o discurso nós precisamos defender a democracia não faz sentido. Eu me arrependi de ter usado a palavra democracia na entrevista do John, porque eles defendem a república. E eles entendem democracia enquanto república. Então, o Donald Trump tem em sua defesa, quando a Warren fala, você está contra the rule of law, aí ele mete law and order. Deu para entender? Sim. A sutileza do Donald Trump? Exato. Eu não quero só a lei, eu quero a lei e a ordem. Não pode haver lei e desordem, lei e revolução, lei e violação de direitos. Eu quero lei e ordem. Isso aí. O Trump tem essa defesa, nós não, infelizmente. Os princípios, né, que estão fundados à Constituição americana são muito mais elevados nesse mais sentido, sólidos, né? muito mais sólidos. São princípios muito melhores. Elevado no sentido metafísico. Sim, né? sim. Não, você pode dizer, veja a segunda emenda, né? O que anima a segunda emenda? A ideia de que a democracia, o Estado representativo, né, ou a república, ela não pode se fundar apenas nas instituições. É preciso um fundamento, é preciso um arcabouço, que é a capacidade que o povo tem de, eventualmente, se sublevar contra um tirano. Que cara, é uma das maiores lições de realpolitik, né, da era moderna. Senhora, desculpa, todo esse papo de instituições é muito bonito, entendeu? Mas se não tiver um povo capaz de se sustentar contra arbitrariedades que possam ser eventualmente cometidas pelas instituições democraticamente eleitas, né? Exato. Você não consegue manter um regime democrático. Exato. Aí a gente pode citar o Evangelho ipsis literis. A letra da lei é morta. A letra da lei é morta. Quem é que usa a lei? Né? São os governantes. A letra da lei, meu filho, não vai te salvar. Você não vai chegar, né, pro o juiz que deu uma sentença injusta, você vai mostrar, olha, você está indo contra a Constituição. Ele vai dizer que não. Sim. É a sua interpretação. Mas eu sou ministro da Suprema Corte. A minha interpretação é a que vale. E acabou. Você vai falar o quê? Você vai pra prisão, acabou, não tem jeito. Todo mundo vai cumprir. Então, realmente é isso mesmo. Realmente é isso mesmo. Se você não tiver um povo capaz de ir contra as arbitrariedades dos seus governantes, acabou, é game over, não tem o que fazer. Né? A letra da lei não pode nada
contra a arbitrariedade de governo. Ele sempre vai arranjar uma justificativa, né? Como você falou lá no nazismo. Deixa a Constituição lá pegando poeira. E acabou. Não tem o que fazer.